Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos ter uma discussão muito legal sobre uma das teorias mais malucas sobre o despertar da força, que é sobre reencarnação. Algumas pessoas acreditam que a Rey é uma reencarnação do Anakin. Um dos principais motivos que levaram as pessoas a acreditar nisso é que eles têm muito em comum. Eles são ótimos mecânicos, são pilotos habilidosos, têm uma certa afinidade com droids e, claro, são poderosos com a força. Mas vamos dar uma analisada nessa teoria e ver se faz algum sentido. Anakin completou ou não o seu destino? Muitas pessoas que acreditam na teoria da reencarnação dizem que o Anakin voltou como Rey porque ele não completou o seu destino, né, o seu destino como o escolhido. Então ele voltou como a Rey para completar. Mas assim, isso não faz muito sentido para mim, porque eu considero que o Anakin completou sim o seu destino. Porque, vamos pensar um pouco, a força tem que estar em equilíbrio, certo? Então isso quer dizer que não apenas o lado negro, mas também a luz precisam estar controladas. E na época, né, dos episódios 1 a 3, tinha mais ou menos uns 10 mil Jedi e alguns Sith. E eu sei que a relação não é, né, tão certinha, eu sei que o Sith desequilibram a força, né, muito mais. Então um pequeno grupo de Sith desequilibra muito mais a força do que um grande grupo, né, de Jedi. Mas a questão tinha milhares de Jedi a mais do que Sith. Então é óbvio que a luz estava desequilibrando a força muito mais do que o lado negro. Então, quando o Anakin se tornou Darth Vader e ajudou a destruir a Ordem dos Jedi, ele estava apenas cumprindo com a primeira parte da sua tarefa, que era controlar a luz, que era o lado que mais estava desequilibrando a força na época. E a segunda parte da tarefa do Anakin era destruir o lado negro, né? Tirar o poder do lado do mal. E foi o que ele fez, né, quando ele matou o Palpatine na Batalha de Endor, e isso levou ao colapso do Império e tudo mais. Então, né, nesse momento, o Anakin cumpriu a sua missão. Ele destruiu o lado negro, pelo menos por um tempo, né? O lado negro ficou destruído e a luz não estava tão forte quanto o lado da luz não estava tão forte quanto na época, né, dos episódios 1 a 3. Então, assim, a força estava equilibrada. Então, não faz muito sentido que o Anakin tenha voltado como Rey para completar algo que ele já cumpriu. Mas, né, contudo, todavia, faz muito mais sentido se a gente pensar que o escolhido está em algum tipo de ciclo de reencarnação. E esse ciclo existe justamente para equilibrar a força sempre quando ela estiver, né, desequilibrada. E então, assim, é algo mais ou menos como acontece no seriado Avatar, né? A teoria do ciclo de reencarnação se encaixa no universo Star Wars? Bom, muitas pessoas vão dizer que essa coisa toda de ciclo de reencarnação não tem nada a ver com Star Wars, não faz parte disso, Star Wars não mexe com isso e tudo mais. Mas isso está longe de ser um argumento sólido, né, gente? Porque muita coisa também não pertencia à trilogia original, né? Essa coisa toda de o escolhido, né, midi-chlorians, não tinha nada disso, mas os episódios 1 a 3 trouxeram esses novos elementos para a saga. Então, tá tudo bem se não tem problema algum a nova trilogia acrescentar, né, explorar coisas novas que nunca foram exploradas antes em Star Wars, desde que faça sentido para a história, claro. E aí chegamos ao X da questão. Essa coisa toda de ciclo de reencarnação se encaixa no universo Star Wars? Bom, quando a gente vai analisar isso, a gente vê que não apenas encaixa, mas também ajuda a explicar coisas que não foram explicadas, inclusive na antiga trilogia. E eu digo antiga mesmo, né? A trilogia original. Como, por exemplo, o fato do Anakin se tornar um fantasma da força sem ter feito nada para isso.
Porque assim, né, ficou uma coisa muito mal explicada, né? Afinal, o Obi-Wan e o mestre Yoda, eles se prepararam por isso durante anos. E o Anakin conseguiu a mesma coisa, assim, sem ter feito nada. Então ficou uma coisa, assim, muito estranha. E a única explicação para isso é que, como o Anakin é o escolhido, a consciência da vida passada, das vidas passadas, né, do escolhido, sempre são preservadas automaticamente, né? Eles não precisam fazer nenhum esforço para isso. E aí você me pergunta, mas se o Anakin se tornou um fantasma da força e sempre vai ser um fantasma da força, então como é que ele vai reencarnar? Bom, eu sei que é um pouco confuso, mas a consciência de uma vida passada não é a mesma coisa que o espírito, são coisas diferentes. Então, a consciência da vida passada como Anakin, assim como as demais consciências das demais vidas passadas, foram preservadas, mas o espírito continuou o ciclo, continuou reencarnando, isso porque são coisas diferentes. Eu sei que é um pouco confuso de entender, mas se você assistiu o seriado Avatar, você vai entender o que eu tô falando, né? No seriado Avatar, você deve se lembrar que o Aang, vez ou outra, conversava com as suas vidas passadas. Em Avatar, a lenda de Korra, ela também conversava com as suas vidas passadas, inclusive com o próprio Aang. Então, assim, não é uma coisa da minha cabeça que eu tô inventando agora, né? Existe isso sim, a consciência da vida passada é uma coisa e o espírito é outra. Então, se essa teoria for verdade, a Rey vai conseguir conversar com as suas vidas passadas, né? Inclusive com Anakin. E óbvio que ela não vai estar conversando com o espírito dela, o espírito dela está dentro dela, né? Ela vai estar apenas conversando com a consciência da vida passada dela. Então a gente tem que aprender a dissociar uma coisa da outra. É um pouquinho confuso no primeiro momento, mas logo a gente pega isso e vê que é totalmente compreensível e totalmente assim, e faz total sentido. A teoria do ciclo de reencarnação e a inexplicável habilidade de Rey. Essa teoria do ciclo de reencarnação, inclusive, explica o porquê da Rey conseguir fazer coisas incríveis, mesmo não tendo tido nenhum tipo de treinamento para isso. Se você assistir ao seriado Avatar, você deve se lembrar que o Aang, ele não era um lutador tão bom assim no começo do seriado. Mas quando ele entrava no estado Avatar, ele conseguia fazer coisas impressionantes, coisas que ele não conseguia fazer em seu estado normal. E algo parecido pode ter acontecido com a Rey, principalmente durante a sua luta com Kylo Ren. Ela estava perdendo a luta, mas quando ela fechou o olho e se conectou com a força, ela conseguiu derrotar o Kylo Ren facilmente. E isso é um pouquinho estranho, né, quando a gente vai analisar em primeiro momento, porque por mais que você esteja conectado com a força, você provavelmente não vai conseguir derrotar o seu adversário altamente treinado se você nunca teve nenhum tipo de treinamento para isso. Então, a única explicação para o que ela fez é que ela estava conectada com algum tipo de poder inerente ao escolhido. Talvez o Anakin e suas outras vidas passadas estivessem ajudando ela, por isso que ela ficou tão poderosa e derrotou o Kylo Ren tão facilmente. Essa teoria do ciclo de reencarnação também explica aquela coisa toda de concepção por midi-chlorians. Porque afinal, né, gente, não fazia muito sentido aquela coisa toda do Anakin ter sido concebido por midi-chlorians. Mas essa teoria faz tudo fazer sentido. O espírito do escolhido foi invocado pela força para trazer equilíbrio para a força. E o Anakin cumpriu isso, conforme a gente já discutiu. Mas depois surgiu a Primeira Ordem. Por mais que ela ainda não fosse tão poderosa na época que a Rey nasceu, a Primeira Ordem já representava um grande risco ao equilíbrio da força. Então, o espírito do escolhido foi invocado novamente e voltou como Rey. Então, se a teoria for verdade, a Rey foi concebida da mesma maneira que o Anakin, por midi-chlorians. Inclusive, isso pode até mesmo justificar o fato da Rey ter sido abandonada. Pode ser que a mãe dela tivesse assim, ficado desesperada, né? Porque veio um bebê do nada, uma gravidez do nada, e aí ela não quis ficar com o bebê e entregou para outras pessoas criarem. Então, essas outras pessoas que criaram ela
provavelmente não eram, né, parentes biológicos dela. E são essas pessoas que a Rey chama de família. Mas na verdade eu acho que essas pessoas nem gostavam muito da Rey, né? Vai ver, pegaram ela pra criar só pra, não sei, abusarem dela, né, fazer ela de criada e depois, né, conseguir alguma coisa em troca com ela, que eu suspeito que conseguiram mesmo, vou explicar daqui a pouco. Então, assim, eu acredito que essas pessoas estavam juntando dinheiro para conseguir sair de Jakku, e quando a oportunidade veio, eles pegaram essa oportunidade. E inclusive eu acredito que eles venderam a Rey pro Unkar Plutt para completar a grana e conseguir, né, sair de Jakku. Então eles fizeram isso, abandonaram a Rey e mentiram para ela que iriam voltar, né? Queriam voltar para buscá-la. Por isso que a Rey ainda acreditava que ainda tinha esperança de que eles iriam voltar. Se a teoria do ciclo de reencarnação for verdade, então por que as pessoas não sabiam disso? Você deve estar se perguntando, mas se o escolhido está em algum tipo de ciclo de reencarnação, então por que as pessoas em Star Wars não tinham consciência disso? Assim como acontece no seriado Avatar, que as pessoas, né, têm consciência desse ciclo e tudo mais. Bom, é um pouco complicado, porque no seriado Avatar, o ciclo, né, de reencarnação acontece em um único mundo, né, e não em uma galáxia toda, que seria o caso de Star Wars. Então, assim, isso já fica bem mais complicado para as pessoas se tocarem, né, de que tem alguém reencarnando vez ou outra, né, numa galáxia inteira. E sem contar que o ciclo de reencarnação do Avatar parece ser muito mais frequente, porque assim que o Avatar morre, o espírito reencarna. E isso não parece acontecer em Star Wars, né? Se a teoria for verdade. Eu acredito que o espírito do escolhido reencarna apenas quando a força está desequilibrada ou quando potencialmente estará. Então a gente consegue entender totalmente o porquê das pessoas em Star Wars ainda não se tocarem, né, de que existe esse ciclo. Bom, então é isso, gente. Eu sei que muitos de vocês não gostam muito dessa ideia de incorporar essa coisa toda de reencarnação, né, na saga Star Wars, mas a verdade é que pode ser uma coisa bem legal de ser feita, desde que seja muito, assim, muito bem feita. Sem ter aquela bobagem toda de você é meu pai? Não, você que é meu pai. Claro que, né, nós não queremos esse diálogo ridículo, né, no filme. Enfim, eu acredito na Disney, eu acredito que eles iriam conseguir explorar essa questão toda da reencarnação de uma maneira brilhante, né, de uma maneira, né, bastante madura, da mesma forma que o seriado Avatar conseguiu fazer. Mas enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, agora é só sentar e aguardar o filme para ver o que realmente vai acontecer. E então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe a sua opinião nos comentários abaixo e a gente se fala nos próximos vídeos. Beijinhos e tchau, tchau!